Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando, vamos lá. Hoje nós vamos fazer ciências sociais, tá? Então, vamos pegar o livro 6, na página 136, tá? Essa página aqui, página 136. Aqui está falando sobre o comportamento do trânsito, né? No trânsito, tá? Então, achou a página, livro 6, hein? Já iniciamos o livro 6. Coloca a data, dia 2/9, né? Coloca a data e vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o comportamento no trânsito. Aqui pergunta assim, ó. O que é o trânsito? Você sabe o que é o trânsito? Pode ser trânsito de pessoas, trânsito de carros, né? O trânsito de pessoas geralmente se dá nas calçadas, né? Ou em algum outro local que nem o shopping, que tem aqueles espaços grandes, quando tem muitas pessoas. Ali é um trânsito de pessoas, as pessoas indo para um lado e para o outro, né? São aglomerações, pessoas que vão, pessoas que vêm, né? De carros, de automóveis, caminhões, né? Tudo quanto é tipo de automóvel, nós chamamos também de trânsito, mas isso se dá mais nas ruas, né? Nas ruas, avenidas, estradas, esse tipo de coisa. E geralmente esse trânsito, essa aglomeração acontece aonde? No campo, no ambiente lá do campo ou no ambiente urbano? Quem é que lembra o que é ambiente urbano? É a cidade, né? É onde nós moramos. O campo já é mais tranquilo, apesar que hoje tem alguns locais que são bem movimentados também, lá do campo, né? Lá do interior. Mas geralmente é bem mais tranquilo do que no ambiente urbano, que é aqui a cidade onde nós moramos, tá? Então aqui é sobre isso que está falando, pessoal. Certo? A Bru já acabou falando, em outras palavras, o que está aqui mostrando e falando, né? Aqui a gente pode ver um engarrafamento. O que é um engarrafamento? É quando o trânsito para, fica tudo parado, né? Muitas vezes, agora já faz um bom tempo que isso não acontece por causa da pandemia. Mas geralmente quando tinha feriado, o pessoal ia tudo para a praia, o que acontecia? Engarrafamento, ficava lá as rodovias, as estradas, tudo parado. Então quando os carros param, porque tem muitos, né? Aí chega lá nos pedágios, demoram mais, né, para passar, aí acontece o engarrafamento, que é onde fica tudo parado, né? Isso causa estresse na gente, cansaço, desgaste, um monte de coisa, né? Quem é que gosta de ficar parado horas e horas esperando? Ninguém gosta, tá? E principalmente dentro de um carro, sem poder sair, sem opção de ir para um outro local. Então, é isso que está mostrando. A primeira foto é um engarrafamento no final de tarde, numa avenida da grande cidade. Não fala qual avenida. E aqui é uma aglomeração de pessoas, na foto de baixo, circulando em via pública, né? Podemos dizer aqui que pode ser ali perto da Praça da Sé, da 25 de março, onde tem muitas pessoas andando. 25 de março a gente pode dizer que é um trânsito de pessoas desesperadamente, né? É muita gente ali. Ali acho que até pior do que as estradas, do que o engarrafamento. Ali é terrível, né? Isso quando está daquele jeito lotado, né? Não estamos podendo fazer isso, tá? Então é sobre isso que está falando. E virando aqui na página 137, está perguntando o que significa trânsito. A Pro já acabou de falar, né? Trânsito pode ser de pessoa. É de pessoas e veículos, automóveis, tá? Ao mesmo tempo. Pessoas andando, porque a gente não anda só na calçada. Nós atravessamos ruas, avenidas, então isso também faz parte do trânsito, né? Deslocamento dos
dos carros, ônibus, até carroças, né? Apesar que hoje em dia é bem difícil a gente ver carroça, mas em alguns lugares ainda tem, né? Moto, bicicleta, apesar de ter a ciclovia para bicicleta, em muitos locais não tem a ciclovia. Então, eles andam ou no meio do trânsito mesmo, no meio dos carros, né? Dos carros e dos caminhões, ou liberando a guia, né? Na calçada, tá? Que é chamado de meio-fio, ali no cantinho, entre a avenida e a calçada, né? Chamado de meio-fio. Só que, para as pessoas terem, assim, poder, não sofrer nenhum acidente, saber se comportar no trânsito, ela precisa saber as regras, as leis de trânsito, né? As leis de trânsito envolvem muitas coisas, além das plaquinhas que a gente vê, né, pela rua, pelas avenidas, das faixas de pedestre, dos faróis, que tem farol de pedestre. Quem é pedestre? Somos nós, são as pessoas andando. Nós somos chamados de pedestres, certo? Tem o farol dos veículos, né? Então, nós precisamos saber, conhecer e respeitar essas leis para que todos saiam beneficiados e não tenha nenhum acidente, coisa que nós vemos muito hoje em dia, né? Muitas pessoas não respeitam farol, não respeitam faixa de pedestre, os próprios pedestres que somos nós, não respeitamos o local correto para atravessar uma rua ou uma avenida. E nós temos o local correto, que é lá na faixa de pedestre, aonde tem um farol de pedestre, tá? Então, se todo mundo respeitasse, né, fizesse a sua parte, hoje não estaria dessa forma e não aconteceria tantos acidentes, tá? Então, é sobre isso que está falando. E toda essa movimentação, né, carros, ônibus, caminhões, moto, bicicleta, tudo isso envolve o quê? São pessoas indo trabalhar, são pessoas indo para a escola, são pessoas indo fazer compras. Então, isso é a movimentação do trânsito, tá bom? É sobre isso aqui que está falando, tá? Então, vamos lá, vira página 138. Deixa eu só... Aqui está falando assim, converse com seu professor e colega sobre as leis que regulamentam o trânsito para os pedestres e também para os motoristas. Em relação a essas leis, listem em duplas os elementos que vocês encontram no trajeto de casa até a escola. Olha, a professora já até acabou falando, né, dessas leis que envolvem tanto os pedestres quanto os motoristas, tá? Eu falei sobre faixa de pedestre, farol de pedestre, farol dos carros, né? A calçada que foi feita para quem andar pedestre, mas muito pedestre acaba andando ali quase no meio da rua. Tem os ciclistas que acabam andando na calçada e não é para ele andar na calçada, certo? Tem aquelas placas de proibido estacionar ou permitido estacionar, né? Tudo isso faz parte de uma relação de leis que nós precisamos ter conhecimento. Mas aqui está pedindo para vocês pensarem, faz tempo que vocês não vão para a escola, né? Mas de vocês pensarem qual desses que a Pro falou, se vocês lembrarem de mais algum, de alguma placa, de alguma lei, que vocês vê da casa de vocês até chegar na escola. Professora, eu só vejo um farol, porque eu moro perto da escola, mas eu passo por um farol, né? Eu tenho a faixa de pedestre, eu vejo a faixa de pedestre, eu venho a pé
Então, eu atravesso na faixa de pedestre. Então, pensa um pouquinho aí, peça ajuda aí para a mamãe, para quem estiver do lado de vocês, tá? E lembra de algum desses que a Pro falou, ou alguma outra lei, placa, alguma sinalização, que vocês lembrem que vocês vê de casa até a escola, tá bom? E aí escreve aqui nessas linhas, no exercício 1, tá? Exercício 2. Observe os dois sinaleiros. Tem pessoas que chamam de sinaleiros, nós falamos farol, tá? Tem dois sinaleiros, vamos dizer assim, né, como está aqui. Eles são iguais? Presta atenção. Eles são iguaizinhos? Não, né? Não são iguais. Você sabe por quê que eles não são iguais? Eu acho que vocês sabem. Esse daqui é para quem? Já tem aqui bonequinhos. Então, os bonequinhos não pode querer dizer que é para os carros, para os automóveis. Então, esse daqui é o farol ou um sinaleiro, como eles estão dizendo aqui, de pedestres, né? E esse daqui é o farol para os automóveis, para os carros, caminhões, moto, quem tiver na rua, certo? Então, todo mundo sabe para que serve. O que quer dizer o vermelho? Para nós, pedestres, quando está vermelho, quer dizer que nós podemos atravessar a rua? Não. Temos que esperar o farol ficar verde. Aí nós podemos atravessar a rua. E a mesma coisa para os motoristas. Só que aqui no farol de carros, né, de automóveis, tem mais tem um amarelinho. Quer dizer que é para ele ter atenção. Às vezes está verde e passa para o amarelo. Então, ele pode estar passando, não, ele tem que ter atenção. Às vezes, quando ele chegou, estava no amarelo. Mas ele não sabe se vai para o vermelho ou se vai para o verde. Como é que ele pode passar? Né? Então, o amarelo é para isso, é para ter atenção. Né? Prestar atenção. O verde é quando pode andar, passar, e o vermelho tem que parar. Isso daí você sabe. Né? Então, farol de pedestre e farol de automóveis. Virando, página 139, tem aqui um quadradão. Estou pedindo para vocês desenharem um veículo de transporte antigo de uso coletivo. O que é um transporte de uso coletivo? Deixa eu lembrar aqui vocês. Nós fizemos a historinha na segunda-feira. Lembra que eu falei? Era uma história coletiva. Por que foi coletiva? Todo mundo falou um pedacinho da história, não foi? Todos que estavam na aula falaram um pedacinho da história, não foi? Então, foi uma história coletiva. Então, coletiva é quando várias pessoas ou falam ou usam aquele tipo de transporte. Igual, transporte de uso coletivo seria o quê? O ônibus, onde muitas pessoas, ele leva muitas pessoas ao mesmo tempo. Trem, metrô, certo? Tem esses micro-ônibus agora, né? Também. Então, esses são transportes de uso coletivo. O avião também, porque o avião também leva bastante pessoas, né? O helicóptero já leva bem menos, mas também pode ser considerado de uso coletivo. É uma quantidade mínima, pouca, mas é de uso, né? Apesar que o helicóptero ele é mais de uso particular, né? É mais de uso particular. Mas, então, de uso coletivo é quando vai muitas pessoas. Aquele transporte leva muitas pessoas. E de uso particular é quando é da própria pessoa, né? Que nem a maioria, às vezes a mamãe e o papai têm carro. Então, é de uso particular. A moto é de uso particular. Mesmo que o carro caiba 3, 4, 5 pessoas, mas o carro é daquela pessoa, né? Então, ela vai levar quantos couberem ali dentro. A moto, geralmente é só 2, bicicleta, né? De uso particular. Agora, o de uso coletivo
nós não somos dono, nós pagamos para andar naquele transporte de uso coletivo, né? Tanto no avião, como no ônibus, no trem, no metrô, a gente tem que pagar a passagem. Então, isso é de uso coletivo, tá bom? Então, aqui está pedindo para vocês fazerem um desenho de um veículo de transporte antigo que era de uso coletivo e um veículo de transporte moderno de uso particular. Então, de uso coletivo, um transporte antigo, o trem, gente, é um transporte bem antigo, é um dos mais antigos, mas antes do trem tinha um bonde, né? Que era um tipo de um ônibus, mas ele andava numa linha férrea, como se fosse um trem, que tinha nas ruas, tá? E ele era como se fosse um ônibus mais aberto. Ele não tinha porta, janelas, era grande também, mas era todo aberto. As pessoas entravam e sentavam nos bancos. Era um banco atrás do outro, mas eram bancos maiores. Não é como se hoje nós entramos no ônibus e o maior banco que tem cabe 2 pessoas. Antigamente não, era maior, né? Então, pode ser um bonde ou um trem mesmo, gente, porque o trem é um transporte de uso coletivo, um dos mais antigos, tá bom? E um transporte moderno de uso particular. Moderno seria dos dias atuais, agora de uso particular é quando, vamos supor, eu tenho a minha moto. Então, a minha moto é um transporte meu, de uso particular, eu comprei a minha moto, certo? Aí vocês viram, moto, carro, bicicleta é um meio de transporte, gente, tá? De uso particular. A bicicleta eu compro, ela é minha, tá bom? Então, é isso que é para fazer, tá? Um desenho de um transporte antigo, de uso coletivo, e um de transporte moderno, de uso particular, tá? Vamos lá, vira. Página 140. Aqui é fácil, pessoal, é só completar com as palavras que estão faltando. Ó. Aqui está. Quando o farol está vermelho, ele tem lá os tracinhos que leva, ó, vermelho que leva até aqui. Então, aqui está faltando algumas letras da palavra vermelho, que é a cor, né? Então, vocês vão completar com as letrinhas que estão faltando. Do vermelho, do amarelo e do verde. Tá bom? Super fácil também, é bem pouquinhas letras. Agora, aqui embaixo, exercício 3. Complete as imagens a seguir com os seguintes elementos do trânsito. Então, aqui nós temos 4 palavras. Está escrito assim: pedestre, faixa de pedestre, meio-fio. Lembra que a Pro falou do meio-fio? Aqui vai estar mostrando o que é o meio-fio. E ciclovia. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a imagem. Isso eu não vou colocar na lousa, não, porque a resposta já está aqui. É só copiar, né? Então, ó, vocês vão olhar. Isso daqui é o quê? É um pedestre andando? É uma faixa de pedestre? É um meio-fio ou uma ciclovia? É uma faixa de pedestre, né, gente? Então, ó, é aqui do amarelinho, é só copiar aqui na linha. Muito fácil, né? Não preciso colocar na lousa. Aqui é o quê? Todo mundo sabe, já tem até uma bicicleta, então é uma ciclovia. Procura a palavrinha ciclovia e copia aqui. Aqui é uma pessoa andando na calçada. Lembra que eu falei? Pessoas andando, nós somos chamados de pedestre. Palavra pedestre, copia aqui. E esse daqui, pessoal, é o meio-fio. Lembra que eu falei? É aquela parte antes, ó, aqui está a rua, a avenida ou a rua. Aí nós temos aqui a guia, que a gente sobe, tipo um degrauzinho, a gente sobe e na calçada. Então, esse pedacinho aqui, ó, encostado quase à guia, é chamado de meio-fio, tá bom? E aí procura a palavrinha meio-fio, copia aqui embaixo. Só isso, tá? Bom,
Aqui, virando, né, na página 141, tá falando assim, Tutu e Jota vão atravessar a rua. Pinte o sinaleiro com a cor que mostra que eles podem atravessá-lo. Então, aqui, ó, tá o sinaleiro. É um bonequinho parado e um bonequinho como se estivesse andando. Qual desses dois vocês vão pintar para mostrar que eles podem atravessar? É o bonequinho andando. E de que cor que vai pintar esse bonequinho andando? Vermelho? Não, né? Isso. Verde. Muito bem. Pinta o bonequinho andando de verde. Só isso. Tá bom? Vamos lá. Virando 142. Já é a última de Ciências Sociais. Olha lá. Desenhe quais foram os meios de transporte que já levaram você de um lugar a outro. Vamos supor que você já foi viajar de avião, você já foi para algum lugar, não precisa ser para fora do Brasil, pode ser até aqui no Brasil mesmo, mas em outro estado você já foi viajar e você já viajou de avião. É um meio de transporte, ele te levou de um lugar para o outro. Professora, eu só andei de carro até agora. Então, só desenhar o carro. Tá bom? Eu já andei de ônibus, eu já fui com a minha mãe, com a minha avó, né, numa loja, já fui em algum lugar. Então, toda vez que nós pegamos uma condução, vamos dizer assim, né, de ir de um lugar para o outro, nós utilizamos o meio de transporte. Então, vocês vão desenhar aqui quais foram os meios de transporte que já levaram vocês de um lugar para o outro, tá? Só isso aqui. E aí, no exercício 6 aqui embaixo, tá falando assim, ó, faça uma frase para cada meio de transporte desenhado. Vamos supor que você já andou de carro, de moto e de avião. Aí você desenhou carro, moto e avião. Então, você vai fazer uma frase com a palavra carro, uma frase com a palavra moto, uma frase com a palavra avião. Tá certo? Entenderam? Agora, eu só andei de carro até agora. Eu já andei de ônibus, já andei de trem, né? Então, vai fazer uma frase com cada um desses meios de transporte que vocês já utilizaram para levar vocês de um lugar para o outro, certo? Beleza? É isso aí. E ciências sociais nós acabamos, tá? Já encerramos, é super facinho. Seria hoje ciências sociais e ciência da natureza, né? Mas a Pro deu uma modificada, tá? Até para não ficar depois só português e matemática, então eu vou dando uma contrabalanceada nisso, né? Ontem nós tivemos história, hoje ciências sociais, e eu vou dar uma relembrada, Vocês já aprenderam que a continha, em vez de dar ciências sociais, eu vou dar matemática, tá? A continha com unidade de dezena, de adição. Vocês já aprenderam, todo mundo sabe fazer. Apesar que eu tenho visto uns aí que tem colocado uns números bem tortos, não está colocando unidade embaixo de unidade. E aí, quando faz a soma da dezena, o número não está ficando embaixo da casinha da dezena. Lembra que eu falei que não pode? Então, isso daí tem que treinar, então só vou relembrar mais uma vez. Mas agora não vai ser com adição, vai ser com subtração. Gente, é a mesma coisa. Para quem já aprendeu adição, vai fazer com subtração. É a mesma coisa. Em vez de juntar, vai tirar. Só isso, tá? Mas a Pro vai fazer uma aqui na lousa, lembrando, passo a passo, para todo mundo fazer direito, tá? Então, vamos lá? Aí vocês vão pegar o caderno de matemática, vão fazer o cabeçalho, vão colocar a data e aí vão escrever subtração, tá? Subtração. Subtração, certo? E aí vamos lá. Deixa eu colocar o óculos. Aí eu vou relembrar e vou passar umas continhas, que aí vocês vão copiar e fazer, tá?
Vamos lá. Letra A. 25 menos... Opa, peraí. Letra A. 25 menos 2. Vou colocar o caderno aqui. Então, vamos lá. Gente, é a mesma coisa. Não mudou nada. Só vai mudar porque eu não vou juntar. Eu vou tirar. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui... Ó, 25, eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. E aqui no 2 eu só tenho 2 unidades. Ele está sozinho, certo? Então, o que eu vou fazer? Mesma linha, vou lá. Dou um espaço, dezena e unidade. Então, vou começar sempre pelo primeiro número. O primeiro número que está aqui tem que vir aqui embaixo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá? 25, eu tenho 5 unidades. Lembra que eu falei que a continha eu sempre faço da direita para a esquerda. Tenho 5 unidades e 2 dezenas. Olha lá. 5 embaixo da unidade, 2 embaixo da dezena. Aí aqui eu tenho o sinalzinho de menos. Vamos lá, menos. Menos quem? Menos 2. O 2, ele está sozinho, então ele só é unidade. Ele vai embaixo de quem? Da unidade. Quem está lá na unidade? Número 5. Então, eu vou colocar o 2 embaixo. Olha lá. O número 5. Sinal de igual é o traço, certo? Agora eu vou fazer a conta. Só que agora a minha conta é de menos. Então, deixa eu falar uma coisa. Presta bem atenção. Continha de mais, eu posso até pegar o de baixo e juntar com o de cima, que não vai envolver nada. Agora, a continha de menos, eu nunca posso, nunca, gente. Eu nunca posso pegar o de baixo para tirar o de cima. Primeiro que não vai dar. Presta atenção. Se eu for pegar o 2 para tirar 5, como que eu vou fazer isso? Se eu tenho 2, como é que eu tiro 5 de 2? Dá? Não dá. Se eu só tenho 2, vamos supor, ó, tenho 2 canetas. Número 2. Como que eu vou tirar 5 canetas daqui, se eu só tenho 2? Não dá certo. Certo? Por que a Pro está falando isso? Porque quando vocês forem aprender continha de emprestar, se não prestar atenção, começa a pegar o de baixo para tirar o de cima, não vai dar certo, aí começa a pedir emprestado que não precisa, porque o de cima dá para tirar o de baixo. E aí, confunde tudo, hein? Então, vamos aprender corretamente, tá bom? Então, eu nunca pego o número de baixo para tirar o de cima. Então, é sempre o de cima e tiro de baixo. Então, aqui eu tenho 5. Quem tem a dificuldade ainda para fazer nos dedos, faz as bolinhas, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que como é continha de menos, eu vou fazer mais 2 bolinhas aqui embaixo. Não. Lembra? É igual se fosse só continha de unidade, gente. Tá? Então, quando é de menos, eu não faço mais bolinhas. Eu vou tirar, não é verdade? Então, se eu tenho 5 e eu tiro 2, ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar. 1, 2. Quantas bolinhas sobraram? 3. É a mesma coisa, ó. Tenho 5, tirei 1, 2. Ficou 3. Quem tem ainda essa dificuldade faz as bolinhas. Mas na continha de menos eu não coloco mais 2 aqui. Eu não coloco mais bolinha independente do número que tiver aqui. Só quando é de mais. Tá bom? Então vamos lá. 5 menos 2 deu 3. Esse 3 vai embaixo de quem mesmo? Se eu fiz a conta com os números da unidade, o resultado tem que ficar na direção da unidade.
certo? 5 menos 2, 3, olha lá. Agora aqui, vamos para a dezena. 2 menos nada. Lembra que a Pro explicou que 2 é que nada é a mesma coisa que zero? Então, 2 menos nada é a mesma coisa que 2 menos zero. Se eu tenho 2 e eu não vou tirar nada, porque zero é nada, com quanto que eu continuo? Com 2, né? Não tirei nada. O zero e nada é a mesma coisa. Então, 2, eu não tenho nada, eu não tirei nada, eu continuo com 2, certo? E esse 2 vai aonde? Ele vai na direção da dezena. Como o Luca falou, esse 2 aqui, quando não tem nada, ele escorrega para baixo, né? É uma boa artimanha também para as crianças não esquecerem, né? Então, eu posso fazer dessa forma, ou então, quando eu não tenho nada, ele escorrega para baixo, certo? Bom, então, só que eu fiz aqui na dezena, eu tenho que colocar na direção da dezena. Quando ele fala escorrega para baixo, é isso, ó. Ele vem para baixo. Embaixo do sinal seria de igual, né? Certo? Então, 2 menos nada é 2, ele escorregou. Beleza? E aí eu venho e vou colocar o meu resultado. 25 menos 2 é 23, certo? Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tem gente que eu vi continhas que, ó, principalmente aqui na dezena, esse número ficou aqui. Tá correto isso, gente? Não. Porque é como se você não tivesse feito aqui a dezena, não pode. Tem que colocar o número embaixo do local correto. Tá bom? Então, é aqui. Beleza? Só para lembrar vocês, tá certo? Então, agora, aí vocês pausam, copiam isso daí, a Pro vai apagar agora e eu vou passar umas continhas que vocês vão copiar e fazer no caderno. Tá bom? Vamos lá. Essa daqui foi a A, já deu para vocês pausar aí, copiar. Vamos lá. Então, aquela lá foi a A. Agora vem a B. Aí vai vir o Enzo e perguntar assim, até que letra que vai, professora? Vou fazer o alfabeto todo, já pensou? Ia judiar de vocês, hein? Opa. B. 18 menos 8. C. 37 menos 5. D. 44 menos 3. E 56 menos 4. F. 63 menos 1. G. Parece que eu estou ouvindo vocês falarem. Ai, professor, é quanto? 79 menos 8. H. Eu não falei que eu ia dar o alfabeto todo? 82 menos 2. Pronto, parei no H, tá? Não vou dar o alfabeto todo, não. Então, vocês pausa e copia. E depois vai colocando as continhas em pé, hein? Daquele jeito. Dezena unidade, bonitinho, tá? Só que agora aqui é tudo de menos. Bom? Pausou, copiou. Agora,
a nossa aula acabou. Mas lembra que a Pro falou que eu ia explicar sobre aquele livrinho, aquele trabalhinho da história que vocês fizeram? Então é o seguinte, eu vou enviar hoje também para o e-mail da mamãe a historinha. Então ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, por quê? Porque... Ah, eu esqueci aqui de pegar. Só para mostrar. Por quê? Cada frase vai ser como se fosse uma página do livrinho e vocês vão fazer a ilustração, certo? Então, como que vai fazer primeiro? Ó, 2 folhas de sulfite. Em primeiro lugar, folha de sulfite, dobrei no meio, dobrar direitinho, hein? Ó, dobrei uma folha de sulfite no meio. Vou pegar outra folha de sulfite, falei 2, né? Dobrei. Dobrei no meio também, tá? Essa aqui ficou meio torta, bem torta por sinal. Dá pra eu fazer as coisas sem óculos, não adianta nada. Ó, essa folha e essa folha. Uma folha de sulfite eu dobrei no meio, certo? O que que eu vou fazer? Ó, vou enfiar uma dentro da outra. Vai ficar assim, tá? Ó, quando eu abro, ele vai virar como se fosse... Aqui na mão é difícil, tá, gente? Espera um pouquinho só. É que eu levantei o computador para a lousa não ficar baixa. Só que aí eu tenho que ficar levantando demais o braço para vocês verem. Vai ficar mais fácil. Tá vendo? Não tem que ficar tudo assim, toda hora. Então, ó. Enfiei, dobrei, enfiei uma folha dentro da outra, certo? Tem que prestar atenção que essa parte aqui da dobra tem que ficar sempre desse lado de vocês, né? Esse lado, esse lado de vocês, nós estamos de frente. Difícil, viu? E aí, ó, para quando a gente for ver o livrinho, a gente fazer isso, ó. Virar como se fosse páginas. Então, ficou aqui 4 páginas, né? Viro, certo? Por quê? Aí a Pro já tem um outro aqui. O que que vocês vão fazer? A Pro vai enviar esse e-mail, tá lá todas as frases. Eu tentei dar uma enxugada, tá? No que vocês falaram, mas a ideia foi a maioria de vocês. A Pro deu uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha ali, deu uma enxugada, porque senão ia ficar muito comprido se eu fosse falar do jeito que vocês falaram, né? Mas teve algumas frases que ficaram um pouquinho compridas, sim, porque senão também não faz sentido. E a coisa precisa fazer sentido, né? Então é o seguinte, tá lá todas as frases. O que vocês vão fazer, em primeiro lugar? Na primeira parte do livro, né? Isso daqui vai ser a capinha do livro. Aqui a Pro escreveu título, mas não é para vocês escreverem título. Lembra que eu falei que cada um vai dar o seu título? O título é o quê? O nome da história. Então, vocês vão criar o nome da história, tá? Cada um vai criar o nome para a sua história. Ou seja, a história foi feita coletivamente, mas cada história vai ter o seu nome, porque cada um vai criar o seu nome. E aí vocês vão fazer um desenho, que é a capa do livro, gente. Tem que ter desenho, né? Um desenho ilustrando a capa do livro, certo? Aí o que vocês vão fazer? A Pro já até escreveu, eu só não desenhei porque eu não tive tempo, tá? Mas depois eu também vou fazer os meus desenhos. Eu só escrevi para vocês verem. Então lá está dividido. O que a Pro vai enviar está dividido. 1, 2, 3 e cada número vai até 9. Cada número tem uma frase. Então é o seguinte, o que que vocês vão fazer? A capa, o título e a capa, beleza? Virou, abriu
o livro, tá? Na contracapa é atrás da capa, tá? O que tá aqui? Deixa eu só aproveitar aqui e chegar mais perto. Mas isso tá lá também na folhinha que eu vou mandar, tá? Aqui tá assim, o autor, no caso, quem foi o autor da história do livro? Não foram vocês? Então, a Pro colocou primeiro ano. Então, isso todo mundo vai colocar igual, tá? Autor do livro foi o primeiro ano, foi uma história coletiva. A editora. Editora é aquela que faz o livro, né? Que vai lá, passa lá na impressora, que imprime o livro. E faz vários, muitos, milhares, né? Aí te conto que o livrinho de vocês vai ser impresso, vai ser, tá bom? Então, a editora. Aí a Pro inventou assim. Quer ver? Eu coloquei Conipa. O que quer dizer Conipa? No caso, eu dei um nome para a editora. Conipa. Co, de colégio. N-I. N de novo. I de ideal. E pá de patriarca. Então, colégio, novo, ideal, patriarca. Conipa, tá? Então, esse também é para todos, tá? Igual. E aqui, ilustrações. Agora aqui cada um vai colocar o seu nome, porque quem vai ilustrar é vocês. Quem vai ilustrar é fazer os desenhos. Beleza? Aí cada um aqui coloca o seu nome, tá? Então isso é na contracapa. Bom? Então a capa tem o título, o desenho, na contracapa essas informações, tá? E aí começa a história. Então, a primeira frase lá que tá aí eu dividi, pessoal. Essa metade da folhinha, que é metade de uma folha, eu dividi no meio novamente. Então, em cada folhinha vai caber 2 frases, ou seja, a página 1, a página 2 do livrinho seria, né? Ou a página 1, que é dividida em dois desenhos, em 2 frases. A gente também vê muito isso. Então, aí copia aqui em cima a primeira frase e ilustra de acordo com a frase. Vai tentando lembrar daquilo que que a Pro estava mostrando. Até o comecinho fui eu que comecei. Lembra que eu falei da cuca, né? Fiz aqui, deu uma encurtadinha no que eu falei, tá? E aí vocês vão desenhar. A segunda frase, aqui embaixo, escreve e faz a ilustração. Aí, ó, aqui nós já chegamos no meio do livro. Deste lado, a frase 3 é a ilustração. Frase 4, ilustração. Continuando. Frase 5, 6 e as ilustrações. Ó. Virou 7, 8, as frases e as ilustrações. A frase 9, se não quiser fazer isso aqui no meio, não tem problema. A frase 9 faz o desenho e escreve fim. Nossa, professora, quanta coisa tem para copiar. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Vocês não estão copiando nem a metade do que vocês copiariam se estivéssemos em aula presencial. Viu? Então, vocês estariam bem mais acostumados a fazer cópia, a copiar e a escrever. A maioria, com certeza, nessa época já estaria escrevendo com letra cursiva. Coisa que eu não estou exigindo, quero mais que vocês, pelo menos, reconheçam. Então, estão fazendo muito pouco letra cursiva. Né? Tem gente ainda que tem dificuldade com a letra minúscula de forma. Por isso que eu também, muitas vezes, peço para estar escrevendo com letra minúscula de forma. Né? Então, a falta, né, da escrita, a constância de você estar todo dia fazendo aquilo, faz com que o aprendizado demore um pouco mais. Então, não reclama que isso daqui não é nada, viu? Estou falando para os preguiçosos de plantão, que eu tenho visto uns aí bem, que até eu faço as respostas na lousa, já curta de alguns textos que a gente tem que fazer e ainda encurta mais ainda.
né? Já está na hora da gente começar a dar respostas completas. E eu tenho feito o mais curto possível, tem gente que nem curta mais ainda. Isso é preguiça, gente. O bichinho preguiça chegou e parou aí, não pode. Né? Vocês estão na fase de aprendizado, de aprender a ler e escrever. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, mais o meu cérebro aqui dentro, sabe que a gente tem um cérebro aqui dentro, viu? Ele vai guardando, vai ficando cada vez mais fácil. Mas isso quando eu estou sempre lendo, escrevendo. Agora, se eu espero toda hora minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, papagaio e periquito ficar falando para mim, que eu estou cansada de escutar isso nas aulas, hein? Isso que a gente só tem nas aulas ao vivo. É o C com A, é o B com I. Gente, passou já dessa fase, né? Tá na hora de saber que o bi é o B e o I. Ninguém precisa ficar falando. Sabe o que é isso? Vocês acostumaram. Quem está aí do lado de vocês está falando direto isso. Né? Então, voltando ao nosso assunto, não reclama. Fala, é muita coisa para copiar. Nessa folhinha que eu vou mandar, que está lá a historinha, tem a data também da entrega. Então, a Pro está mandando hoje, dia 2, vocês vão ter 15 dias para fazer. Então, precisa fazer tudo uma vez só? Não. Quem começar a assistir, vamos por hoje, que é o dia correto, né? Faz a lição que tem que fazer, aí vai lá, faz a capa do livro. Cria o título e desenha a capa do livro. Pronto, fez hoje. Amanhã eu vou virar, dá para fazer. Essa parte também a Pro colocou lá na folhinha, tá? Isso daqui é só copiar mesmo. Aí eu vou copiar essas duas frases, que são as mais compridinhas, né? Copio, faço os desenhos, desenho de vocês. De vocês, não importa. Eu não sei desenhar, é do jeito de vocês, tá? Faz os desenhos, pinta, pronto. Depois de amanhã, vai lá, faz mais uma parte. Não vai ficar cansativo, né? Porque se pegar e fazer tudo de uma vez, até, eu vou ser sincera, até se eu fosse fazer tudo de uma vez, cansa, né? Você está desenhando, desenha, pinta, copia, desenha, pinta. Cansa mesmo, né? Então, hoje faz uma página, amanhã faz outra, depois faz outra, vai terminar até antes dos 15 dias, tá? Mas presta atenção. Os desenhos têm que ser de vocês, como a Pro falou, né? E tem que ilustrar bonitinho, tem que ser de acordo com o que está escrito. Igual aqui, ó. Ofereceu hambúrguer falando, comam, estão deliciosos. O que tá certo que tem uma sequência aqui, né? O que vocês vão desenhar aqui? Quem é que está comendo esses hambúrgueres? São crianças que estão comendo. Mas quem ofereceu os hambúrgueres para eles? Né? Tem que ter aqui o desenho, certo? Tá? Não precisa se inventar um monte de coisa, mas coisas coerentes com o que está escrito. Beleza? Então, esse trabalhinho vale 2 pontos, tá? Tem 15 dias para fazer. Eu estou pegando leve essa semana de lição, de atividade. A gente está um pouquinho adiantado em algumas coisas. É português mesmo que pega bastante, né? Daqui a pouco a gente já está acabando aquelas outras matérias, história, geografia, já estamos acabando, né? É muito rápido essa parte. Matemática também está super simples. A gente só vai ficar fazendo atividades para estar exercitando, o que pega mesmo é português. Tá? Então, vocês vão ter... Eu tô pegando leve essa semana que vem também eu vou tentar, até para não ficar muito pesado para vocês e para as mamães e papais, que eu sei que muitos trabalham, né? O tempo tá escasso, tá bom? Mas a gente sempre dá um jeitinho. Se vocês orientarem, deixarem eles com mais autonomia, né? Sem estar tanto dependente de estar apontando o dedo para tudo, que eu tenho percebido isso. É aqui, não, é ali.
né? Dessa forma, a gente não deixa as crianças pensarem, encontrarem o seu caminho, tá? Eu sei que nós estamos num momento bem difícil e às vezes até pela falta do tempo, pelas atividades aqui tem no dia a dia, fica mais fácil. Eu sei como mãe, né? Que a gente vai... Não, é aqui, faz isso, pronto, acabou. Graças a Deus. Mas vamos deixar eles pensarem um pouquinho, tá? Eles encontrarem, eles terem estratégias para eles poderem chegarem até os finalmente, tá bom? Então é isso, tá? Se ficou alguma dúvida, se tenha ficado alguma dúvida, envia por e-mail para mim, tá? Quem me enviar após o dia 16, que está marcado também no que eu vou enviar para vocês, já não vai estar mais valendo 2, gente, tá? Porque eu não acho justo com quem fez e entregou na data correta. Então, eu vou diminuir. Ou seja, não é só a nota do livrinho, da atividade, porque a história foi coletiva, né? Eu fui tentando puxar deles alguma coisa, até para mim ver como é que tá cada um numa sequência, né? Se tem aquela organização de pensamento. Nem tudo é aleatório, gente. Tudo que eu faço pode ser o mínimo, mas tudo tem um propósito, tá? Pelo menos é dessa forma que eu estou conseguindo ter uma certa avaliada sobre eles, que nós estamos realmente numa situação muito difícil, né? E para eles, principalmente, que estão nessa fase da alfabetização. Gostaria muito de estar do lado deles. Vocês não têm noção. Às vezes eu vejo cada coisa, ai meu Deus, mas vou fazer o quê, né? É o que nós temos para hoje. Então é isso, tá? Então se ficar alguma dúvida, me envia por e-mail. Professora, não entendi, é assim que faz, não é assim que faz, tá? E vai ter mais um trabalhinho que eu já estou bolando, tá? Vai ter mais um trabalhinho. Então, e assim, não é só a nota do trabalhinho, vamos supor, vale 2, e aí depois os outros 8 pontos vai sair da onde? Atividades enviadas, presença nas aulas. Eu sei que a maioria deles não faltam, né? Estão sempre ali presente. E principalmente as atividades enviadas, tá? 10, gente, eu não vou dar 10, né? Mas eu vou dar, sim, aquilo que eu acho que nós estamos ainda no terceiro bimestre, dessa forma, não sabemos se voltamos, se não voltamos, estamos aí nessa berlinda, né? Entre os prós e contras, mas vamos fazendo assim, né? O possível que a gente puder. Tá bom? E qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida, pode me enviar e-mail que eu tô aí, a gente procura dar um jeito para poder estar ajudando. Tá bom? Então, qualquer dúvida, dificuldade, me manda que a gente vai tentando aí se encaixar. Tá bom? Então, beijo para vocês. Qualquer dúvida pode enviar, tá? E até amanhã na nossa aula ao vivo, tá bom? Amanhã nós não vamos fazer matemática na aula. Vamos fazer outra coisa, tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.